Histórias bizarras dos inscritos. Meu nome é Jonas e quero compartilhar uma história estranha que aconteceu comigo quando eu tinha uns 10 anos. Fred era um vira-lata simpático e leal que eu tinha desde que era pequenininho. Ele era meu companheiro constante e passávamos muitas aventuras juntos. Até que um dia a tristeza bateu à nossa porta. Fred adoeceu e, apesar de todos os esforços, não conseguimos salvá-lo. Ele partiu, deixando um vazio imenso em meu coração. Lembro como se fosse hoje. Fui até o quintal da nossa casa, onde ele costumava brincar e deitar ao sol. E com lágrimas nos olhos, cavei uma cova para enterrá-lo. Coloquei uma pequena lápide em homenagem a ele e chorei a noite toda. Aquela foi uma das noites mais difíceis de minha vida. Naquela mesma noite era por volta de 0 horas e eu estava deitado na cama, ainda abalado pela perda de Fred, quando eu ouvi um som estranho vindo do quintal. Era um som inquietante, como um arranhar constante, que não dava para ser ignorado. Me levantei e fui lá até a janela, para dar uma olhada, ver o que estava causando esse ruído aí. Mas nada estava à vista. Parecia tudo normal. Ainda perturbado, fui para a cama e tentei dormir, me convencendo de que minha imaginação estava correndo solta. No dia seguinte, contudo, fui até a lápide de Fred para prestar minhas condolências novamente. E algo parecia errado. A terra da cova estava cedendo, formando uma pequena depressão. Perplexo, peguei uma pá e comecei a cavar para descobrir o que estava acontecendo ali. Para minha surpresa e horror, quando a terra começou a se mover, percebi que o corpo de Fred não estava mais lá. Ele simplesmente tinha desaparecido. Intrigado e assustado, perguntei ao meu pai se ele havia feito algo com o corpo de Fred, se ele tinha transportado para outro canto para ser enterrado, mas ele negou veementemente, assegurando que não mexeu na sepultura do cachorro. Atribuiu o estranho acontecimento aos movimentos naturais da terra no subsolo, procurando uma explicação lógica para o desaparecimento do corpo de Fred. Mas eu ainda não estava convencido disso. A lembrança do som estranho da noite anterior continuava a atormentar minha mente. Uns anos se passaram, minha avó tinha um gatinho de estimação que faleceu e decidi enterrá-lo um pouco mais afastado da casa, longe da sepultura de Fred. No entanto, para minha surpresa e horror, a mesma coisa aconteceu novamente. A terra cedeu e o corpo do gatinho sumiu. Isso deixou uma inquietante suspeita. Alguma criatura ou força desconhecida estava roubando os corpos dos animais que eram enterrados ali. Aquilo era aterrorizante e inexplicável. Me perguntei se o estranho som que eu ouvi anos atrás estava relacionado a esse mistério, mas não tinha respostas claras. E meus amigos, estamos quase chegando a 1.500.000 inscritos, velho. Se você assiste o canal aqui e ainda não é inscrito, te convido a fazer parte do time de inscritos do Léo Augusto. Acabei de fazer aniversário essa semana aí, velho, então me dê esse presente aí, parça. Se inscreve aí no canal, velho, é de graça. Ah, e não se esquece também de comentar aí embaixo. Eu vou estar lendo todos os comentários e respondendo, beleza? Um grande abraço e continue aí com o vídeo. Olá, Léo, como você está? Meu nome é Wellington, tenho 14 anos.
Vou contar minha história. Tudo começou quando eu tinha 12. Começava a anoitecer e eu estava indo para uma lagoa meio longe da minha casa, pois estava muito calor nessa noite. Eu estava indo com meus 3 amigos. Estávamos muito animados, colocando a conversa em dia, bem descontraídos. Quando chegamos na lagoa, eu senti algo estranho e também vi uma coisa estranha. Parecia ser uma mulher de branco no meio da água. Mas eu fiquei tranquilo, talvez fosse só impressão minha, né? Eu e meus amigos, então entramos na água e tava tudo bem. A noite estava calma com um céu estrelado que brilhava sobre a lagoa. Mas aí, quando eu menos esperava, eu vi a mulher de branco novamente. Sua figura apareceu em minha frente. Parecia que ela estava em pé na água, a um passo de distância de mim. Seus olhos eram um poço de escuridão, seus cabelos esvoaçantes eram tão brancos quanto a lua, e sua pele parecia pálida e fria como mármore. Ela então colocou o pé sobre a minha cabeça e empurrou para baixo. Nesse momento eu comecei a engolir água e me afogar. Não conseguia me libertar daquela situação aterrorizante e eu não lembro mais de nada depois disso. Apenas lembro de ser acordado pelos meus amigos na beira do lago, tossindo muito e expelindo água. Meus amigos me disseram que só viram eu me afogando do nada e o mais estranho de tudo isso era que onde estávamos dava pé. Não era tão profundo assim ao ponto de eu me afogar. Disseram apenas que o cenário mudou de repente e que nuvens negras se formaram depressa. Havia relâmpagos também se aproximando, rasgando os céus, e trovões ensurdecedores, mas não viram nenhuma mulher ali, muito menos me afogando como eu relatei. Eles pensaram que eu estava brincando em primeiro momento, mas depois que viram que eu não levantava debaixo d'água, foi que me puxaram para cima. Um velho morador dali, chamado Seu Pereira, costumava rondar a lagoa nas noites. Ele estava passando e viu o rebuliço, né? E perguntou se estava tudo bem. E então, ele contou uma coisa sinistra. Segundo ele, a lagoa era um local amaldiçoado há gerações, que pessoas se afogavam ali de forma misteriosa, mesmo na beira onde dava pé, e que ele tentava achar respostas, mas nunca encontrava. Desde o encontro com a mulher de branco, sou atormentado por pesadelos terríveis. Sempre estou sendo afogado pela mesma, indo para um lugar escuro, e acordo com o lençol na minha cara me sufocando, ensopado de suor gelado, convencido de que seria meus últimos momentos em vida. Espero que vocês tenham gostado dessa história bizarra dos inscritos. E se você quer enviar uma história para aparecer nesse quadro aqui, é só enviar para esse e-mail aí, ó, inscritosleo@gmail.com, beleza? Eu vou ficando por aqui, hein? Tchau!